Ok, pessoal, estamos aí na nossa aula sobre o feudalismo. Eu gostaria de falar para vocês que o feudalismo é um sistema extremamente interessante. Por quê? Porque a sua origem vem da combinação entre cultura, costumes romanos, germânicos. Por exemplo, o colonato ele vem dos romanos. Ou seja, aquelas pessoas, os romanos empobrecidos, eles geralmente procuravam a proteção dos mais ricos, daqueles grandes proprietários, né, de terra. Eles tornavam seus colonos. O grande proprietário, que eu acho interessante, oferecia terras e proteção ao colono, recebendo do colono uma renda proveniente do seu trabalho. Então essa era a prática do colonato. Já o comitatus, a gente vai ver que veio dos germânicos, e a gente vai ver que os chefes militares germânicos, eles geralmente costumavam recompensar os seus esforços, ou seja, os esforços dos seus guerreiros, dando posses de terra a eles. E essas posses de terra eram chamados de benefício. Em troca do benefício, o beneficiado ele tinha que ter fidelidade ao seu senhor e trabalhar e ajudar o seu senhor, ou seja, aquele que lhe deu o benefício. Pessoal, o interessante do feudalismo é que houve uma ruralização. Essa ruralização aconteceu graças ao quê? Quando o Império Romano ele caiu, estava havendo muitas invasões bárbaras. E essas invasões bárbaras colocaram pânico nas populações que viviam nas cidades. Então, esse povo começou a migrar para as regiões rurais, aonde buscavam proteção, aonde buscavam uma terra, e aí começavam a trabalhar dentro de um feudo, né? Dentro desse sistema aí. Então a gente pode ver que o feudalismo vai ser o quê? Laços pessoais entre nobres, que eram os proprietários das terras, estabelecidos pela relação de vassalagem. Ou seja, haviam nobres que tinham muita terra e geralmente eles davam terras para nobres de menor importância, e esses dois mantinham uma relação de suzerania e de vassalagem. Ok? Instituições romanas, a gente viu aí que o colonato mais as tradições germânicas, né, o comitato e o benefício. Ok? Já foi mencionado e falado sobre eles. Turma, aqui nós temos um exemplo aí de vários feudos, né? E dentro desses feudos a gente vai ver que era uma propriedade rural que se adquiria através dos laços de suzerania e vassalagem, baseado nos costumes germânicos e germânicos do comitatus. Ok? Como era a economia feudal? Gente, nós temos que ter na nossa mente que a economia feudal ela era extremamente agrária. Ela era autossuficiente, produzia tudo aquilo que era necessário para o feudo. A economia ela era extremamente fechada, né? Nós podemos ver isso. Havia poucos intercâmbios comerciais, ou seja, trocas de mercadoria, isso era muito pouco. Como as pessoas estavam vivendo no campo, a moeda praticamente perdeu a sua utilização. As pessoas não usavam mais as trocas, né? Quando
quando existia a necessidade de ter um outro produto, era feito trocas. E essas trocas eram feitas através de bens. O feudo produzia praticamente tudo que era necessário para o seu consumo. Então tudo aquilo que as pessoas que viviam naquele feudo precisavam para sobreviver, recorriam ao senhor feudal. E o interessante é que o feudo ele era dividido em manso senhoral, manso servil, manso comunal ou bosques e pastos. Se a gente parar um pouquinho para analisar o manso senhoral, a gente vai ver que eram as melhores terras que existiam. Era o local onde ficava o castelo, era o local onde tinha um conjunto de armazéns, onde ficavam as oficinas, os estábulos e até a morada do senhor feudal. Ok? Já o manso servil era o local onde era habitado pelos servos. O manso comunal, ou bosques e pastos, eram terras comuns. Geralmente nessas terras comuns havia muito pântano, florestas. Então essa área geralmente ela era destinada à caça, à coleta de lenha, frutos, a sementes comestíveis, raízes, frutas, ervas e mel. Gente, e o interessante é que nessas terras o direito de caça ficava com a nobreza. Um camponês ele não poderia caçar no manso comunal. Por quê? Porque a caça só era permitida ao nobre. Ok? A sociedade feudal, a gente vai ver que ela era uma sociedade dividida praticamente em três classes, vamos assim chamar. O clero, os chamados aqueles que oram, a nobreza, que eram os proprietários de terra e tinham poder político. Os servos, quem que eram os servos? Os servos eram ninguém. Os servos não tinham poder político, não tinham influência política, né? E também não tinha nem terra. Ok? Mas olha só, a igreja, né? O clero eram os membros da igreja. Eles tinham poder ideológico. Eles afirmavam ter preocupação com as almas dos pecadores. Então, a gente vai ter em mente aí que os que oram é justamente por isso, porque eles afirmavam que tinha preocupação com as almas. Vamos ver aí a chamada nobreza. A nobreza, além de ser aqueles que detêm o poder político, que tem terras, a gente vai ver que a obrigação deles era o quê? Era de proteger o feudo. E eles eram chamados de belatores. Já os servos, pessoal, o servo sobrava só o pesado para o servo. Por quê? O servo, ele tinha que sustentar esses dois grupos, a nobreza e o clero. Eles eram obrigados a sustentar. Através de quê? Através dos altos impostos que eles tinham que pagar. E eles eram conhecidos como os trabalhadores, aqueles que labutavam. Ok? A vida do servo era miserável, coitado. Trabalhava tanto e não tinha quase nada. Olha só, a sociedade feudal, ela tinha suas obrigações servis. Dentro dessas obrigações servis, a gente vai ver aí a corveia. Olha só, o servo, ele tinha que trabalhar 3 dias de graça para o manso senhoral. Já pensou? O tanto que ele tinha que trabalhar, ele trabalhava para ele e ainda tinha que trabalhar para o senhor feudal. Já a talha, esse imposto correspondia a uma parte de tudo que ele produzia. De tudo que ele produzia. Geralmente era o quê?
2/3 ou a metade da produção. Então era muita coisa e não sobrava quase nada para o camponês. O que eram as chamadas banalidades? Taxas pagas pelo uso das instalações do feudo. Ou seja, aquele simples camponês que está ali vivendo, ali dentro de um feudo, que está trabalhando, quando ele tira a parte do senhor feudal, a pequena parte que sobra para ele, ele tem que ter um local para guardar. E geralmente ele não vai ter. Então ele vai ter que colocar nas instalações do senhor feudal, no celeiro do senhor feudal, né, para poder guardar. E aí ele tem que pagar por isso. E o último aí é o tostão de Pedro. Esse tostão de Pedro era basicamente o dízimo que era dado à igreja, né? Era os 10% dado à igreja, ok? Qual que era o papel da igreja? A igreja, ela era a base da sustentação ideológica do teocentrismo. Ou seja, aquela ideia de falar que os nobres, o rei, eles tinham a posição que eles tinham porque era uma vontade de Deus, né? Então, a igreja ajudava muito nesse pensamento aí de que as pessoas nasciam nobres, outros nasciam camponês e ia ser camponês, pronto, e acabou. E a gente vai ver que a igreja ela se dividia em dois cleros. O clero secular. O clero secular era formado por aqueles padres que viviam fora dos conventos, fora dos mosteiros. E já o clero regular era composto por padres que viviam dentro dos mosteiros, que quase não tinham contato com o mundo externo. Ok? Pessoal, agora nós vamos falar um pouco sobre o Islã. O Islã teve seu fundador, o profeta Maomé. Maomé foi uma criança órfã e que com 7 anos de idade ele foi morar com o seu tio avô. Com os 14 anos de idade ele começou a viajar nas caravanas dos beduínos, conheceu boa parte do Oriente andando nessas caravanas, e num belo dia ele afirma ter recebido a visita do anjo, e o anjo passou todos os preceitos da religião do islamismo. E a partir daí ele formulou. E essa religião ela tem 5 pilares fundamentais: declarar-se fiel a Alá e a Maomé, ou seja, o fiel tem que ter Maomé e Alá como o máximo, ou seja, ser extremamente fiéis a ele. O muçulmano, até nos dias de hoje, pessoal, ele ora 5 vezes ao dia, e ele usa os trechos do Corão, e ele está ali prostrado no chão com a face em direção à cidade de Meca. Isso ele faz todos os dias, 5 vezes por dia. O terceiro pilar, ele tem que fazer pelo menos uma vez na vida dele uma peregrinação a Meca, que é a cidade santa. É o local onde se encontra a Kaaba, e ali ele vai fazer a peregrinação em Meca, ele vai dar a volta na Kaaba, ele vai jogar pedra na Kaaba, ok? O quarto pilar, durante o mês sagrado deles, que é o mês do Ramadã, eles têm que fazer um jejum, e esse jejum começa desde o nascer do sol até o pôr do sol. Eles não comem e nem bebem nada nesse período. E outra coisa, que é o quinto pilar, dar esmolas. Então o muçulmano, ele é de costume eles darem esmola. Isto é um dos pilares da religião, ok?
a expansão do Império Islâmico. Depois da morte de Maomé, califas sunitas e xiitas. O que acontece? Maomé, ele foi o fundador. Posteriormente, quando ele morre, a liderança dessa religião vai ficar na mão dos califas. E aí, com esses califas, vai surgir duas linhas de pensamento do islamismo. Os sunitas geralmente é aquele muçulmano mais moderado, que acredita em todo o Alcorão, nos preceitos de Alá, e ele acredita também num governo político, não precisa ser um líder religioso. Já o xiita, ele é um muçulmano considerado radical, ele acredita que para ser um líder político tem que ser um líder religioso também, um descendente de Maomé, ok? Geralmente quando a gente vê na TV o pessoal do Estado Islâmico, geralmente eles são xiitas, eles são radicais, né? E esse pessoal não é de brincadeira, não gosta de cristão, e a gente pode ver aí que grande parte daquele povo que é assassinado no Oriente, quando os xiitas pegam, são cristãos que são decapitados, ok? Agora nós vamos falar de um dos povos mais emblemáticos e violentos daquela época, os vikings. Pessoal, os vikings, eles eram extremamente temidos. Por quê? Porque eles eram muito cruéis com os seus inimigos. Eles eram navegadores exímios, né, extremamente talentosos. Eles eram experientes. E a gente vai ver que esses vikings, quando eles chegavam no local, as pessoas fugiam mesmo, porque tinham muito medo. E quando eles entravam numa cidade, eles destruíam tudo, saqueavam toda a riqueza, tudo que existia daquela cidade. Ok? Então, essa daí é uma das nossas explicações. Espero que tenha ajudado. E até a próxima.